Salmo de número 46, vamos ler esse salmo nesse instante, você me acompanha aí, Salmo dos filhos de Corá, em voz de soprano, um cântico, diz assim o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações e reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo, ele põe fim à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Vamos todos repetir o versículo 11, que é igual ao versículo 7, vamos lá? O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto muito de ler sermões de um pastor, Dr. Martin Lloyd Jones. Foi um pastor na abadia de Westminster, lá em Londres, já faleceu em 1981. Dr. Martin Lloyd Jones era chamado de doutor, porque muito jovem ele se tornou médico. E em 1930, 1931, ele já era médico, fazia parte da equipe, um cardiologista, do rei da Inglaterra, do pai da rainha Elizabeth, que morreu algum tempo atrás, com 20 e poucos anos. E ele conta que um dia feliz foi quando ele deixou a medicina para virar pastor. Ele falou assim, aí eu subi de vida. Mas ele dizia uma coisa muito interessante como pregador. Ele dizia que o pregador nunca deve perder as oportunidades dos grandes eventos à sua volta para instruir a igreja. O pregador nunca deve perder a oportunidade dos grandes eventos à volta para instruir a igreja. E é inevitável não pensar na guerra que começou na madrugada de ontem no Oriente Médio. Israel e os Estados Unidos atacando o Irã, recebendo bomba de volta, aquelas coisas que você tem acompanhado. E o mundo está, irmãos, fervendo. De vez em quando eu coloco assim nessas inteligências artificiais, né? Quais são as últimas notícias? E todo dia aparece assim, hoje está agitado. Todo dia, hoje está agitado. Você vê meu histórico lá, quais são as últimas notícias de hoje? Hoje, dia 1º de março, está agitado. Dia 28 de fevereiro, hoje está agitado. Todo dia está agitado. E o mundo está efervescendo. Quando essa guerra vai acabar? Vai ser rápida ou vai ser longa? E o preço do petróleo? E o preço da gasolina? E os insumos para o produtor? E o escoamento da produção? E o transporte marítimo? E as nações, como vão ficar? E os outros conflitos? E a gente pensa assim, meu Deus, parece que está tudo acabando. E o Salmo 46... é um salmo que vai apresentar tão claramente Deus
como o nosso refúgio, que é um texto muito usado para esses momentos de tensão, esses momentos de pressão. Aliás, no início nós cantamos Castelo Forte é o nosso Deus. E Martinho Lutero, ele compôs Castelo Forte inspirado no Salmo 46. E algumas coisas aqui no Salmo 46 que eu quero chamar a sua atenção para que sirva de conforto para a gente num mundo tão atrapalhado. Parece que está capotando sem controle, mas não está. E o Salmo 46, então, a gente pode dividi-lo pelo menos em 3 partes. Do 1 ao 3, que vai falar sobre quem Deus é para nós. Do 4 até ao versículo de número 7, onde vai falar da presença de Deus. Então, 1, 2 e 3, ele fala da proteção de Deus. Do 4 até o 7, ele vai falar da presença de Deus. E do 8 até o 11, ele vai falar do poder de Deus. E essas divisões aqui, presença, proteção, presença, poder, eu não estou inventando, os pregadores usam muito aí, se procurar sermão do Reverendo Hernandes, vai estar desse jeito o Salmo 46. Porque é muito evidente, versículo de 1 a 3, ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, Deus é refúgio. Deus é fortaleza. Ele é socorro presente. Não é apenas uma declaração de fé. Deus será minha fortaleza. Deus será meu refúgio. Jogando para frente como se Deus já não fosse isso hoje. Lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Uma declaração de fé para agora. E é isso que os filhos de Corá estão cantando. Deus é o nosso refúgio. Ele não está jogando para frente com uma declaração de fé para dizer, olha, as coisas estão difíceis, mas lá na frente Deus vai cuidar de mim. Não, Deus está cuidando hoje, agora. Não é para depois, é para agora. Esse Deus é o Deus da proteção. Versículo 4. Portanto, já que Deus é quem protege, não temeremos. Eu não vou temer quando tiver uma chuvinha. É mais do que isso, ele fala, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Não temeremos, ainda que na fúria os montes, o quê? Se estremeçam. Parece que os filhos de Corá estão usando o exagero para trazer conforto para a gente. Pode os montes tremerem, pode o mar as águas do mar ficar espumejando e tumultuosas, e até os montes no fundo do mar começar a estremecer. Eu não vou temer, porque Deus é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente. Não importa o que vai acontecer, Deus nos protege. Olha Isaías 54, versículo 10. Coloca para a gente, Guilherme, por favor. Isaías 54, versículo 10. Olha que versículo bonito. Diz assim. Eu abro aqui, se não tiver aí. Ah, tá ali. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia, o quê? Não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Pensa nos Alpes suíços derretendo tudo e virando, negócio tudo plano. Os Andes, quem conhece aqui a Serra de Bodoquena, deixando de ser serra, e a misericórdia de Deus continua de pé. A aliança de Deus continua de pé.
Deus, irmãos queridos, é quem nos protege. O Salmo 46, então, ele é um salmo que nos lembra do refúgio, da proteção de Deus, porque Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não apenas nos tira da tribulação, Ele nos guarda dentro da tribulação, do mar revoltado, das vagas altas, das ondas altas. Deus é proteção, irmãos. Deus é proteção. Deus é o nosso refúgio. E por mais que as coisas fiquem de cabeça para baixo, até os montes tremendo, Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Deus é o seu refúgio? Amém. Mas há uma segunda verdade nesse texto, como eu disse antes, é que Deus é o nosso refúgio, sempre presente, e os filhos de Corá, nessa canção que eles entregam para o regente, para o mestre de canto, vai falar também que Deus é o nosso refúgio porque Ele está presente. Versículo 4 até o versículo 7 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Logo cedo, na tradição cristã, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É muito comum, na tradição cristã, essa cidade aqui ser uma referência não apenas a Jerusalém, até porque Jerusalém não tem rio. O que aconteceu é que, em um determinado momento, um dos reis de Judá conseguiu fazer um arquiduto e levar água para dentro de Jerusalém. Mas Jerusalém não tem rio. Mas ele diz aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se é Jerusalém, esse rio aqui não é uma água física, é uma água espiritual. É um rio espiritual. E se não é Jerusalém, que cidade é essa que tem um rio dentro dela? Que cidade é essa que é santuário, morada do Deus Altíssimo? Será que é só Nova Jerusalém lá no céu? É muito mais do que isso. Santo Agostinho, quando foi comentar esse texto aqui, isso no ano 400 depois de Cristo, ele já dizia que essa cidade aqui é o povo de Deus, e é mesmo, irmãos. Israel no Antigo Testamento, e agora todo Israel de Deus, formado por judeus e gentios que creem em Cristo. Nós somos essa cidade, e dentro de nós tem um rio, e esse rio é o próprio Deus. Não é isso? O rio é o próprio Deus. Você vai encontrar na Bíblia referência a um rio de águas cristalinas como sendo Deus Pai, como sendo Deus Filho, e o próprio Jesus Cristo fala, rios de água viva que sai de dentro de nós, que é o quê? É o Espírito Santo. Esse rio é o próprio Deus no meio do seu povo, é o próprio Deus habitando dentro de você e dentro de mim. Irmãos, se o rio está dentro da cidade, o inimigo pode contaminar? Não. Se o rio está dentro da cidade, a cidade pode até ficar cercada, mas tem água lá dentro. Tem segurança lá dentro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio dessa cidade, Deus é esse rio, Deus é essa água que corre, correntes que alegram a cidade de Deus. E olha que contraste, né? Esse rio é de uma corrente de água que faz o que com a cidade? Alegra. Mas antes ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio contra águas que espumejam, contra águas que são tumultuosas. Há águas que dão medo, mas o rio de Deus, no meio do povo, é uma água que alegra,
É uma água que traz vida, é uma água que expurga a sujeira, expurga o pecado e limpa o nosso coração. Deus está no meio dela, versículo 5. Jamais essa cidade será abalada. Deus ajudará desde quando? Desde antemanhã. Que hora que é antemanhã? De madrugadinha. Lembram da primeira Páscoa? Em Êxodo 12? Deus disse, olha, separa o cordeiro no 10º dia, vigia o cordeiro, para ver se ele está perfeitinho mesmo. No 14º dia vocês vão sangrar esse cordeiro, e vão pegar o sangue dele e passar nos umbrais da porta, e à meia-noite o anjo vai passar. E quando o anjo passar, a Páscoa, né, passar por cima, a casa que tiver a marca do sangue, ninguém vai morrer. A casa que não tiver, todo primogênito vai morrer. Vocês lembram? À meia-noite, o anjo passa, e aonde não tinha a marca do sangue, todo primogênito morreu. Começou a ter choro no Egito. Começou a ter desespero no Egito. Até na casa do faraó, até no palácio, os primogênitos morreram. E ainda de madrugada, você se lembra o que o povo do Egito fez com o povo de Israel? Disse para o povo assim, vão embora. Vão embora. E o povo de Israel, mas como é que a gente vai? A gente está, tá sem dinheiro para a viagem. E os egípcios começaram a dar prata, ouro, o que tinham foram dando, e o povo de Israel saqueou, pegou os despojos dessa vitória e levou embora, e antes de amanhecer, Israel já estava a caminho da terra prometida. E o texto vai dizer aqui que Deus ajudará desde antemanhã. À meia-noite, o anjo passa. E antes de amanhecer, o povo já está a caminho da terra prometida. Deus ajuda o povo dele. Antes do amanhecer. Mesmo que à meia-noite teve choro. Antes do amanhecer, o povo de Deus estava a caminho. Porque Deus está presente. Há um rio. Há um rio que alegra. Deus está no meio dela. Essa cidade é santuário, morada do Altíssimo. Deus a ajuda, e ainda nem amanheceu, versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Lembram de Isaías 54, que a gente leu agora há pouco? Os montes podem sumir, mas a minha misericórdia, a minha aliança, nunca vão sumir. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba, se no versículo 1, 2, 3, esse hino dos filhos de Corá apresentam Deus como protetor, os versículos 4, 5, 6 e 7 apresentam a Deus como um Deus presente. É o rio que alegra, é Deus que mora, é Deus que ajuda de madrugada. O Senhor dos Exércitos, versículo 7, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas não termina por aí. Além da proteção de Deus, além da presença de Deus, o Salmo nos faz confiar nessa proteção, mostrando o poder de Deus. Versículo 8 em diante. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Quem é que põe fim à guerra? Deus. Esses irmãos vão se lembrar, em dezembro, eu fiz algumas séries de sermões natalinos no domingo.
E um dos sermões foi em Isaías 9, sobre o nascimento do Messias. E o título era, não sei se os irmãos vão lembrar, Natal, o fim da guerra. A bota do guerreiro vai virar pasto. As roupas de guerra vão virar pasto quando vier o servo do Senhor. E aqui a voz poderosa de Deus, o salmista nos fala assim: olha para as obras de Deus, contempla as obras de Deus, ele assola a terra. Não acho que o inimigo vai vencer, ele é quem assola a terra, ele põe, versículo 9, ele põe fim à guerra, ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. E para mostrar isso, ele dá algumas visões desse fim da guerra, né? Ele quebra o arco e despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. É a visão de uma sobra de guerra que está tudo quebrado. Acabou a guerra, sobrou tudo lá, mas você olha, está tudo quebrado, não serve mais para nada. Para que serve um arco quebrado, gente? Para que serve um carro que foi colocado fogo? Para que serve uma lança que está partida, que está aos pedaços? Para nada. Deus põe fim à guerra, Deus destrói as armas do inimigo. Como nós lemos agora há pouco, no início do culto, o Salmo de número 35. Quando a língua do inimigo fala, Deus nos protege. Quando o inimigo se levanta, Deus nos protege. E as armas do diabo não podem vencer a igreja. Porque Deus põe fim a essa guerra. E Deus põe fim a qualquer outra guerra. Até aquela que está acontecendo no Oriente. Se Ele quiser. E quando Ele quiser. Você e eu somos chamados, nesse salmo, a olhar para Deus e dormir nessa noite tranquilos. O que vai acontecer? Os preços que vão subir. Guarde o coração nas mãos do Senhor. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí vem o segundo versículo mais conhecido desse salmo. Claro que o versículo mais conhecido é o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o segundo versículo mais conhecido é o versículo 10. Quem já orou esse versículo aqui? Quem já falou ele para si mesmo? O que você acha? Esse versículo é para nós? Sim ou não? Tem certeza? É para nós, mas não do jeito que vocês estão pensando. Esse versículo, ele não é dito para o povo de Deus, irmãos. Esse versículo não é para eu dizer assim, Guilherme, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Não, não é isso. Esse versículo é dito para essas nações que se levantam contra Deus. Esse versículo é dito para os inimigos do povo de Deus. E o que esse versículo diz para os inimigos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É como se disséssemos para o inimigo assim, olha, cuidado, viu? Deus é grande. Esse versículo não é dito para o povo de Deus. Esse versículo, ele é dito para o inimigo do povo de Deus se aquietar. Baixar a bola. Está se levantando como povo de Deus, melhor já dar um passo para trás. Recua, porque Deus é o Senhor de toda a terra, porque Deus é exaltado entre as nações, porque Ele é Deus, então você fica quieto, cala a boca, porque você não pode vencer o Deus de Israel, nem o Israel de Deus. Amém, irmãos? É claro que você pode usar esse salmo para você. Está lá que pode se aquietar, eu sei disso. Mas agora que você sabe,
ele tem um sabor diferente. Aquietai. Fica quieto, inimigo. Porque Deus é Deus. Em alguns momentos, quando no ministério de Jesus o diabo se levantou, quantas vezes Jesus falou assim, ó, fica quieto. Não fala nada. Aquieta-te. Baixa a bola aí. Porque eu sou Deus. Porque eu falo. E as coisas acontecem. Deus é poderoso. E então o versículo 11 diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Repete o versículo 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus que protege, Deus que está presente, Deus que é poderoso. 3 P's aí para você lembrar do Salmo 46. Deus presente, Deus que protege, Deus que é presente e Deus que é poderoso. E para você e para mim, o versículo 1 é para a gente sair dessa noite aqui descansado no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Eu não vou contar hoje a história da reforma protestante, mas Lutero estava em profunda tribulação, sendo perseguido. Ele foi sequestrado por amigos para não morrer. E num contexto de batalhas, indefinições, e o Papa e o rei querendo a cabeça de Lutero, ele compõe esse salmo. Ele a partir desse salmo, compõe Castelo Forte. E diz que o príncipe já condenado está. Vai cair sozinho. E nós, com Cristo, reinaremos para sempre. Deus é o nosso refúgio. Não importa as lutas. É a doença, é o pecado, é a ansiedade, as escolhas erradas que a gente fez, os erros que a gente cometeu, o acerto de vida que tem que vir pela frente, não importa. Deus é presente. E Deus é poderoso. E vai estar do lado do povo dele. Como um rio que alegra o nosso coração. Como um rio que nos alimenta e traz vida para cada um de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação.